Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Pamela e o vídeo de hoje vai ser um DIY de Natal. Eu vou fazer com vocês a minha guirlanda. Esse ano eu decidi montar a minha guirlanda. Vai ser uma coisa bem simples, bem minimalista, seguindo a mesma linha assim da árvore. E também vou fazer uma outra decoração que eu já queria há muito tempo, que são umas casinhas, e eu vou fazer essas casinhas com papel Paraná, porque é um papel mais durinho, então vai ficar bem estruturado. E vou mostrar aí pra vocês tudo que eu vou usar e como fazer essas duas coisas. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá! Para fazer a guirlanda, eu comprei uma guirlanda na Shopee de 40 centímetros de diâmetro. E essa guirlanda custou mais ou menos R$18, utilizando o cupom de desconto e de frete grátis. Fora isso, o que eu usei em casa foi basicamente coisas que eu já tinha, que estavam dentro da paleta de cores que eu queria. Teve coisas que eu acabei não usando e também queria usar, cola quente, para ser mais prático para fazer, mas depois a pistola de cola quente deu um defeito e eu tive que continuar o DIY com cola PVA branca, que também deu certo, só demora mais para secar, então acaba sendo um pouco mais trabalhoso. Como decoração principal, eu decidi usar um laço que eu tinha feito junto com os laços que eu fiz para a árvore. E eu já tinha deixado separado esse justamente para usar na guirlanda. E eu coloquei no lacinho um aramezinho daquele que vem em pão de forma mesmo, para poder colocar o laço na guirlanda sem precisar colar. Porque eu sabia que como a fita ela é de cetim, depois para tirar podia danificar. E eu não quero deixar a mesma decoração na guirlanda para o próximo ano. É só para esse ano mesmo, então para facilitar a minha vida eu decidi usar esse araminho. Depois de arrumar toda a guirlanda, eu tentei deixar os galhos seguindo um sentido só. Depois eu fui ajustando para melhorar, para não ficar também tão espalhado e também não ficar muito concentrado. Tentei distribuir de uma forma que ficasse bonito, harmônico, e coloquei o laço centralizado. Eu achei que esse laço ficou pequeno em relação à guirlanda, sim, achei um pouco. Mas era o que eu tinha e no final deu certo, tá ótimo. Eu usei para decorar umas bolinhas douradas que eu tinha, que eram menores do que as que eu usei na árvore. E também usei umas ainda menorzinhas que eu tinha aqui, rosé, que eu usei na minha mini árvore ano passado. Inicialmente o plano era deixar a distribuição mais lateralizada e ficar revezando entre o dourado e o rosé. Tava ficando bonito, mas no final eu acabei não gostando tanto de como ficou. Mas fica aí de dica para vocês, que é uma forma que dá para usar. Só que no final eu acabei optando pelo mais óbvio, que é distribuir com as cores intercaladas, e eu precisei colocar cola quente para que elas ficassem no lugar. Eu não queria, mas eu só fui colocando um pinguinho de cola quente para ser o suficiente para ficar preso, mas que depois, quando eu fosse tirar, não danificasse a guirlanda. E no final eu gostei do resultado, achei que ficou bonito, ficou com essa ideia aí das cores intercaladas, na paleta de cores que eu já tinha planejado, e eu coloquei ali na grade, que fica na porta, centralizado, prendi amarrando a guirlanda com uma cordinha de sisal e uma fita para ficar no lugar direitinho. E passei um galinho de arame pela grade para ela ficar bem segura. E deu certo, tá aí bonitinha. Comenta aqui embaixo o que você achou.
Agora, para as casinhas, eu decidi usar papel Paraná e o que eu tenho aqui é tamanho A5, já tenho eles todos nessa medida, então facilitou muito a minha vida. E para fazer a casinha maior, eu usei 2 folhas de papel Paraná inteiras, eu só diminuí 6 centímetros de cada lado para fazer aquele formatinho de casa. E as laterais eu fiz uma medida de 15 centímetros por 7,5, que equivale aí a folha dividida em 2 partes, menos os 6 centímetros que eu falei que eu tirei do papel que vai fazer a frente e o fundo da casa. E para fazer o telhado eu cortei 2 pedaços na medida de 10,5 por 9,5, para deixar também uma sobrinha de telhado para frente e para trás da casa. E para a casinha menor, eu decidi usar metade da folha A5 para ficar numa proporção boa e equilibrada, que equivale a mais ou menos 15,5 por 11. E para as laterais foi o mesmo esquema da parte anterior, eu usei a medida do meu recorte, que ficou também com 11,5 por 7,5. Vocês podem observar que tanto na casinha maior quanto na menor eu deixei a largura igual, de 7,5, para elas ficarem na mesma proporção. E os pedaços para fazer o telhado eu recortei na medida de 9 por 8. Para ficar com a cara de casinha, é claro que eu cortei portas e janelas, e na casinha maior a porta tem uma medida de 6,5 por 3,5 e a janela de 3 por 2,5. E na casinha menor, a porta tem uma medida de 4,5 por 2,5 e a janela tem uma medida de 2,5 por 2,5. E para cortar, eu usei um estilete, que foi a forma mais fácil que eu encontrei. Como eu falei anteriormente para vocês, eu pretendia usar cola quente porque isso ia facilitar a minha vida, ia fazer com que tudo colasse mais rápido, mas a minha pistola de cola quente não me ajudou. Então eu tive que usar a cola PVA branca, porque se diz que cola madeira, tem que colar papel Paraná. E deu certo no final. Mas o que eu fiz? Eu primeiro espalhei a cola por todas as partes que eu ia usar e fui deixando um tempinho para dar aquela secadinha de leve. É que nem quando as meninas que fazem maquiagem passam a cola no cílio e deixam ele ali descansando antes de colar para ter uma aderência maior. Eu usei a mesma dica. E deu certo, mas mesmo assim eu pressionei um pouquinho, depois eu coloquei uma fita crepe para dar uma segurada na posição que precisava e deixei quietinho ali secando mais ou menos 1 hora entre um passo e outro. Você pode até deixar menos tempo, mas no meu caso eu preferi garantir deixando bastante tempo. Eu reforcei também a cola depois que eu coloquei a fita. A cola por dentro eu passei o pincel reforçando e deixei quietinho lá essa parte da casa. Depois finalizei colocando o teto. Depois de ter deixado descansando um pouquinho, eu fui para a parte do teto e eu fiz a mesma estratégia, passei a cola, deixei secar um pouquinho e juntei. Mas para eu saber a medida certinha em que eu ia passar a cola, eu dei uma carimbada na peça
utilizando a própria estrutura da casinha. E aí ficou mais fácil de eu saber, né, onde é que eu tinha que passar a cola. Fica aí a dica. Depois de passar a cola em todas as partes, eu dei uma pressionada para segurar um pouco e depois vim reforçando a cola também nessa parte do telhado, tanto em cima como nas laterais, para não soltar de jeito nenhum. E depois deixei descansando por mais um tempo antes de mexer de novo na casa. E as casinhas quase secas estavam assim, bem bonitinhas já. Não vou mentir que eu fiquei na dúvida se eu deixava nessa cor, porque eu achei que ficou muito bonito. Mas no final eu decidi pintar de branco para não ficar com tanta cara de papel. Então, peguei uma tinta branca que eu tinha aqui em casa mesmo e utilizei para pintar. Mas eu fui colocando um pouquinho de água na tinta, porque a tinta estava muito grossa. Então, eu queria que a camada que eu passasse não ficasse tão espessa e também aderisse melhor no papel. Então, eu fui colocando um pouquinho de água na tinta, espalhando bem. Eu fiz 3 camadas ao total para poder ter uma boa cobertura e não ficar aquele aspecto do pincel. Mas eu fui fazendo uma camada por vez. Fazia uma camada, deixava secar. Depois de seco, vinha com outra camada e aí deixava secar mais um pouquinho. E para finalizar e não deixar tão fácil de sujar, eu decidi pegar um pouquinho de cola, a mesma cola que eu usei para colar, dissolver com um pouco de água, medidas iguais, partes iguais, e passei por cima da pintura para meio que selar, dar aquele aspecto de envernizado. Se você tiver verniz para fazer isso, vai ser bem melhor. Mas se não tiver, a cola já funciona. E foi assim que ficaram as casinhas. Me diz aí o que vocês acharam. Gostaram? Eu não pintei por dentro, mas ficou um pouquinho manchado. Talvez posteriormente eu pinte, mas por enquanto eu deixei dessa forma mesmo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!